Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil. Você está vendo aqui um ambiente um pouco diferente. Nós saímos dos nossos estúdios em Ribeirão Preto, pegamos a estrada e estamos aqui na nossa unidade de São Paulo. E hoje um Pod Brasil internacional, porque está comigo aqui ao meu lado e vai dividir a bancada comigo na condução desse episódio, Fernando Senise, nosso sócio, coordenador das nossas unidades de Lisboa e Porto, em Portugal. O Fernando está lá desde 2018, se mudou para lá com a sua família e tem nos ajudado a conduzir os nossos clientes nos seus processos de internacionalização para a Europa a partir de Portugal. E hoje a gente está com um case de uma internacionalização que tivemos a honra e o prazer de ajudar a acontecer. Estamos aqui com Antônio Morales Filho, sócio e CEO da Ultracom. A Ultracom é uma empresa da área de tecnologia que se envolve com projetos, outsourcing, terceirização de desenvolvimentos. Nós tivemos dias atrás no Atlantic Connection, realizado anualmente pelo Atlantic Hub, que é um dos nossos principais parceiros nessa jornada de levar empresários brasileiros a Portugal. Então, Morales, seja muito bem-vindo. Prazer enorme ter você aqui no Pod Brasil. Esse podcast, apesar de ser um podcast de uma história de advocacia, ele não é um podcast para falar só de direito. A gente gosta de contar as histórias de sucesso dos nossos clientes e hoje estamos aqui para ouvir a tua, que nós aqui do Pod Brasil já conhecemos, mas que os nossos espectadores vão poder conhecer também e se inspirar nessa tua jornada de internacionalização tão necessária no mundo globalizado como o nosso. Mas antes disso, quero passar a palavra aqui para o Fernando, te dar as boas-vindas e fazer a primeira pergunta. Ok. Obrigado, Evandro. É sempre um prazer fazer o Pod Brasil, estar com vocês. É um prazer ter Morales aqui conosco. A gente teve a honra de contribuir com esse processo de internacionalização por intermédio do nosso escritório. E, obviamente, a gente entende e percebe também que é essencial para o empresário brasileiro avançar para outros mercados. A gente muitas vezes olha o empresário brasileiro indo a outros estados do Brasil, mas ele se esquece de que outros países e outros mercados podem contribuir substancialmente para o desenvolvimento das suas demandas, para o desenvolvimento da sua empresa, para o desenvolvimento das suas tecnologias. Então, eu acho que é nada melhor do que ter um exemplo de sucesso, um caso de sucesso, que vai aqui também nos ajudar a contar a história sobre como é a internacionalização. Morales, obrigado. É um prazer estar com você. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal, né? Antes de mais nada, mas eu agradeço ao convite e a oportunidade que vocês aqui com esse podcast de eu poder contar um pouco aqui da nossa história, né? Que ainda está nos primeiros passos, mas já considero que a gente acertou nessa decisão e tem conseguido avançar assim, a passos um pouco mais lentos, claro, do que a expectativa, porque sempre o caminho se mostra um pouco mais lento do que a expectativa inicial da gente, mas realmente muito confiante no avanço que a gente está tendo com essa jornada aí internacional. Né? Que bom, que bom. Morales, me permite aqui já abrir a nossa conversa pedindo para você contar um pouquinho quem é a Ultracom, o que é que faz a Ultracom e dá um pouquinho da história da Ultracom. Ok. Então, a Ultracom ela não foi minha desde a sua criação. Ela foi criada em 1998 por 3 sócios que trabalhavam no setor de utilities aqui no Brasil. E, passado algum tempo, eu trabalhava numa outra empresa bem maior, como diretor estatutário, e essa empresa veio a comprar a Ultracom. A Ultracom foi criada inicialmente para um fornecimento de mão de obra no setor de utilities apenas, que era a expertise dos 3 sócios. Muito bem. Passado algum tempo, a Indra, da Espanha, comprou, isso é público, né? A Indra comprou a empresa que eu trabalhava e, passado mais algum tempo, eu acabei comprando a Ultracom da Indra, que se interessou em se desfazer, e fiz com que essa empresa, então, saísse de um segmento menor que ela atuava e expandir para todos os tipos de indústria, de serviços aqui no Brasil, inicialmente. Nós fornecemos mão de obra especializada em tecnologia da informação.
de qualquer plataforma tecnológica. Então, você precisar de SAP, Oracle, .NET, Java, Angular, o que for, pessoal de rede, qualquer perfil, a nossa empresa busca esse perfil no mercado, entrevista, faz os testes necessários, submete à aprovação do cliente. Então, o cliente o contrata por um tempo determinado para o seu projeto e nos devolve esse profissional ao término do projeto. Fazemos também hunting. Às vezes o cliente nos pede não para alocar um profissional, mas sim para achar esse profissional no mercado e para que ele contrate como funcionário efetivo dele. Então, aí nós entendemos que isso está numa linha de hunting, não é o nosso principal negócio. O nosso principal negócio é fornecer, ter a receita recorrente pelo tempo dessa alocação, e assim a gente tem complementado as equipes dessas empresas com aqueles perfis que eles não têm para entregar o projeto que se comprometeram com seus clientes. Então, e quanto tempo já tem a Ultracom? No todo, 25 anos, já há 26 anos, agora no final deste ano, a gente completa 26. Eu administro essa empresa desde 2010 e a adquiri da Indra em 2015. Parabéns. Então, quando eu adquiri essa empresa, nós tínhamos uma ordem de 13 consultores apenas, porque nós estávamos restritos ao fornecimento apenas para a empresa que era a proprietária aí desse negócio. E hoje são quantos? Hoje nós estamos beirando 350. E o business é o mesmo desde o começo, mesmo antes de você chegar? O business eu migrei, saí de projetos, de fato, para fornecimento de mão de obra. Porque o projeto, hoje, grandes projetos de implementação de sistemas, eles estão na mão das grandes consultorias. Né? E a minha consultoria não é considerada tão grande como essas internacionais que implementam grandes projetos. Então, o que eu me posicionei? Posicionei como sendo um time que ajuda as grandes a entregar os seus projetos. Perfeito. Eles estão na linha de frente. Sim. E eu me posiciono com orgulho como sendo um dos cabeças do segundo pelotão que está lá para apoiar essas grandes empresas. Em que momento, Morales, que internacionalizar apareceu no radar da Ultracom? Então, é uma coisa até curiosa quando me perguntam isso, né? A gente tem crescido aqui no Brasil, né? Tem procurado clientes a todo momento, tem pelo número de consultores que eu comentei, vocês viram que a gente cresceu, mas me deu um sentimento, e eu acredito muito no meu sentimento, sabe? Não tomo uma decisão simplesmente de atravessar o oceano lá por causa de um sentimento, mas eu disse, eu preciso expandir, e o Brasil, apesar de ser muito grande, a gente já tem os grandes clientes aqui, vamos pensar em alguma coisa para o outro lado do Atlântico. Portugal, um país que tem um idioma como o nosso, os costumes não são tão diferentes, então eu comecei a pesquisar sobre isso, e não simplesmente tomei a decisão. Coincidentemente, conversando com um amigo que esteve em Portugal por alguns meses trabalhando, me passa o contato da Atlantic Hub, do Eduardo, na época. E, grande Eduardo. Fui para lá e, conversando com ele e tal, abrimos um projeto para conhecer primeiro vamos dizer, o mercado, se existia espaço para que a gente pudesse ter lá nosso crescimento também, os costumes. Esse projeto, nós investimos lá 4 meses para entender tudo isso, para daí tomar a decisão de realmente abrir uma empresa e avançar para aquele mercado. Uma das coisas que fortaleceu essa decisão foi entender, estando lá, que, na verdade, Portugal é uma pequena porta para a Europa toda. Então, e muito receptiva a brasileiros que decidem ter algum negócio, investir lá. Então, quando a gente percebeu isso, falamos, acho que estamos no caminho certo. E essa decisão, então, foi tomada o ano passado, onde vocês, inclusive, com o escritório lá, por meio do Senise, prepararam toda aí a parte burocrática da abertura da empresa, e assim estamos seguindo. Estava te ouvindo aqui, me chama a atenção a história do sentimento. Às vezes a gente não toma uma decisão baseada num sentimento, porque tecnicamente, às vezes, ela se mostra inviável ou arriscada. Mas a gente não toma uma decisão se a gente tiver só os dados e não tiver um sentimento. Né?
Exato. Acreditar primeiro nisso, eu acho que é o primeiro passo. Você ter a vontade. Agora, um passo desse requer, naturalmente, informação, conhecimento do terreno que você vai pisar, dos costumes. Né? A gente tem aprendido, por mais que tenha aprendido em 4 meses desse projeto de internacionalização, a gente tem aprendido todos os dias com os costumes que são diferentes do nosso. Vou dar um exemplo, não criticando a cultura portuguesa, não, eu respeito muito, mas há um time de decisão diferente do nosso. Uhum. Aqui o cliente me pede um profissional, ele quer para ontem, e quando eu encontro o profissional, ele pergunta, pode começar... Amanhã? Amanhã, hoje é sexta, então pode começar na segunda, e às vezes nem é possível. Lá, eu tenho que entregar um currículo para análise no máximo em 5 dias, se leva 3, 4 semanas para tomarem uma decisão, e quando decidem, o recurso já não está mais disponível. Já foi alocado. Porque esse profissional, ele não está aguardando somente... O mercado está aguardando por ele. Exatamente. Né? E com um detalhe, outros países da Europa pagam, às vezes, melhor do que Portugal. Faixas salariais mais altas. Então, o consultor que está lá, que tem um nível bom, sendo de tecnologia, podendo trabalhar remotamente e tendo o idioma inglês, ele tem oportunidades em qualquer país da Europa, sem sair de Portugal, por exemplo. Sim. Então, isto também gera uma necessidade de decisão mais rápida. Sim. Isso a gente tem sofrido um pouco. A gente tem perdido, às vezes, uma oportunidade pelo tempo de resposta do cliente, apesar de ter gostado. Que curioso. E é curioso, no meu projeto aí que eu fiz com a Atlantic Hub, uma das coisas que eu não esqueço nunca é o seguinte, lá está colocado muito claramente que, diferente do Brasil, você manda uma proposta a um cliente e você percebe que ele gostou na conversa e tudo mais. E 2, 3 dias... entusiasmo, né? 2, 3 dias depois, sem nenhum problema, você está ligando para o cliente. E aí, Evandro, você decidiu? Vamos fechar? Isso lá eu aprendi que não deve ser feito. Você tem que esperar ele te procurar para realmente levar o negócio adiante. A insistência leva a um afastamento. É uma cultura diferente da nossa. Antônio, olha, primeiro, sobre isso eu queria agradecer a confiança no nosso escritório para poder te assessorar em toda essa jornada inicial. Queria deixar o registro aqui de que foi um prazer no outro dia a gente tomar lá um chopp. Quando a gente se encontrou. Aliás, vamos repetir isso, né? Vamos repetir. E que em Portugal vai ser um imperial, né? Não chama chopp. Sim, é um imperial. E você mencionou algumas situações que são menos positivas, como a gente diz aqui, lá em Portugal. O que você enxergou de mais positivo? O que é que pode ter contribuído, inclusive, para o desenvolvimento da sua atividade no Brasil? O que é que você traz de lá de experiência positiva? Essas menos, eu diria assim, motivadoras, ou motivacionais, melhor dizendo, não digo para desanimar ninguém, não. Eu acho que nós temos que ter a transparência e a realidade, né, de todos os detalhes do terreno onde a gente vai entrar. Claro. Porque nem aqui no Brasil, nem lá, em qualquer lugar do mundo, tudo é alegria. Agora, a questão quando você se prepara, conhece os percalços, pelo menos a maioria deles que você vai enfrentar, e os benefícios que você poderá ter, você consegue vencer esses obstáculos, né, porque eles irão existir, não só esses, outros surgirão, mas quando você tem um objetivo claro, um ponto que você quer chegar e alcançar, a gente sabe por experiência da vida que o terreno, nós vamos encontrar alguns buracos, algumas questões que vão gerar dificuldade, mas isso não pode tirar a gente da visão que a gente tem, da onde a gente quer chegar. É como olhar por cima do muro e não o muro, né? Se eu não perder o horizonte onde eu quero chegar, eu vou vencer esses obstáculos. Com relação ao mercado de benefícios ou coisas que a gente possa entender como benefícios, eu posso citar, sim, a referência aqui no Brasil, por exemplo, de já dizer a um cliente, ou um potencial cliente, que eu estou também operando na Europa com a base em Portugal, só de dizer isso, a gente já sente uma reação positiva. Nossa, você está atuando lá? Isso te credencia. Credencia, né?
E o contrário também tem existido, né, quando a gente está lá e diz assim, eu vim do Brasil com uma empresa de 25 anos de existência, que lá eu tenho mais de 300 consultores, quase 350 consultores. Isso também credibiliza, porque, puxa, você saiu do Brasil e montou alguma coisa em Portugal, então você está num momento de crescimento, num momento onde te permite alcançar outros horizontes. Então, tudo isso tem sido fator que contribui lá e contribui aqui, né? Então, e ainda para somar a tudo isso, é um país que recebe muito bem a nós brasileiros. Às vezes eu ouço perguntas de pessoas em geral, poxa, eu ouço na mídia que o brasileiro é hostilizado em Portugal, que eles estão deportando gente de lá. Sim, gente, qualquer país, né? Se você entrar lá, se não tiver como se sustentar, não tiver regular, é claro que isso vai gerar um problema para a pessoa e um problema social para o país. Então, tanto é que recentemente eu tenho acompanhado que mudou um pouco a legislação lá, e você, como advogados, devem saber muito melhor do que eu sobre isso, com essa questão de um visto de permanência para se trabalhar e assim por diante, porque muita gente publicou na mídia, um tempo atrás, gente dormindo na praça, lá em barracas, né? Porque foi para lá atrás de um emprego, não achou o emprego, acabou o dinheiro, e aí foi dormir na praça. Quer dizer, isso é um problema para qualquer país. Então, eu não vejo, eu sempre deixo muito claro a quem me pergunta isso, nós somos muito bem recebidos lá, eu entendo, e como seríamos em outros países também, mas desde que você vá lá com uma estrutura, com investimento, não gerar problema para o país, e sim gerar mais empregos, recolhimento de impostos, como todo país precisa. Então, eu acho que é muito positivo tudo isso. Esse é nosso mantra, né, Evandro? A gente diz para todos que nos procuram, seja para abrir um escritório numa outra cidade dentro do Brasil, seja para ter um trabalho numa empresa num outro estado ou num outro país, que a gente pode sempre ajudar, planejar é fundamental. Indo para outro país, além de conhecer a realidade econômica, conhecer a realidade do mercado, conhecer a cultura, é importante que esse planejamento passe por entender o processo de imigração, entender o processo de abertura de empresa, entender a parte fiscal, que vai certamente condicionar as decisões. Então, o nosso mantra é planejamento e a gente consegue sempre assessorar isso. Eu acho que é muito, muito interessante. Você falou aí, até como um ponto positivo ou negativo, né? Mas acho que nós estamos diante de diferenças na operação. Exatamente. Que são influenciadas pela cultura de cada lugar, que acontece dentro do Brasil. Claro. Você se atravessa a fronteira de São Paulo para Minas Gerais, é outro universo. Os mineiros têm um jeito diferente de fazer negócios, e aqui a gente fala com conhecimento de causa, porque estamos ali a 80 quilômetros da divisa com Minas Gerais, a partir da nossa matriz em Ribeirão Preto, que é onde toda a nossa história começou. E hoje nós temos alguns dos nossos principais clientes vêm de Minas Gerais. Então é diferente. Então, quando você vai para um outro país, então não tem como você esperar que vá ser tudo igual. Mas tem outras diferenças na operação do teu negócio no Brasil e em Portugal, que você poderia compartilhar aqui para quem está assistindo o nosso podcast, que tem essa ideia de pensar no seu negócio, que tem esse sentimento que você falou no começo, de que é preciso ganhar o mundo? Não, diferenças que sejam assim muito significativas, até o momento eu não percebi. Nós estamos lá, questão um pouco um ano e meio. Nem o sistema tributário não é mais sim, essa questão sim. Mas, de qualquer maneira, eu como da área de TI já implementei muitos projetos na vida, e sempre olhei para o Brasil, e isso não é um dado meu, é um dado que existe, que é um dos países mais complexos. Quem faz negócio aqui não está preocupado com Exatamente. Nós estamos talvez lá entre os 4 ou 5 países mais complexos do mundo em termos tributários, né, o Brasil. E quando eu implementava projetos na época de SAP, no início da minha carreira de consultoria, e vinha alguma pessoa de outro país, Estados Unidos ou da Suécia, de um cliente que tinha a matriz lá, quando você falava em nota fiscal, precisava dar uma explicação toda, né, especial sobre o que é uma nota fiscal em relação a uma fatura, e ter realmente que colocar alguém especializado nisso, porque por mais que você explicasse a eles, precisava ter um consultor
brasileiro com conhecimento disso para fazer a implementação dessa parte no sistema deles, porque realmente nós temos uma complexidade grande. Portugal, eu não vejo assim. Eu acho que nós estamos caminhando para aqui no Brasil, para uma ideia de se ter um IVA único, né? É o que se diz. Né? Muito embora a gente vá conviver com 2 sistemas tributários por muito tempo, anos. por 10 anos. Isso é um problema. Mas 10 anos passaram e a gente espera. Né? Mas lá, o fato de ter um IVA que a gente aplica na compra, né, de alguma coisa e também na venda, quer dizer, então, me parece, assim, aparente, não sou especialista nessa área, não me atrevo a ser, mas o meu sentimento é que é mais fácil do que no Brasil. Sim. Com tantos impostos diferentes que a gente tem que recolher, depende de onde você está, é a prefeitura, é estado, é federação, então facilita a vida. A única coisa é que o anúncio da possível taxa de IVA no Brasil vai ser maior do que a de lá. Né? Se fala os primeiros anúncios saíram aí na hora de 28%. Isso, né, pesa. Mas vamos deixar isso ainda acontecer. Eu queria te perguntar também aqui um pouco sobre quais são os objetivos internacionais, então, da Ultracom. Uhum. E se você faria uma recomendação para as pessoas que estão pensando em internacionalizar os seus negócios, o que você tem de mensagem? Olha, como objetivo, claro que não é ficar só em Portugal. A gente já tem prospectado clientes na Alemanha, né? Estamos pensando na Holanda, na Bélgica, porque estamos abrindo contatos lá. Da mesma forma como existem diferenças culturais nos países de lá, o Evandro citou muito bem o Brasil, Minas Gerais, quer dizer, é uma Europa que nós temos aqui dentro, pelo nosso tamanho. Então, é a mesma questão de expandir para outros estados aqui, expandir para outros países lá. Sim. Né? E isso a gente tem em mente, a gente já tem até um fornecimento para uma empresa que está fornecendo para a Alemanha, e essa é a ideia de crescer nesse sentido. Não ficar limitado, até porque Portugal tem de população o que nós temos na nossa cidade, aqui em São Paulo, praticamente 12, 13 milhões. Né? Então, é um país pequeno, mas a fronteira com a Espanha é como ir daqui a Minas Gerais. Né? Então, nós temos que buscar essas alternativas e já estamos fazendo isso. Então, a recomendação que eu digo para quem vá primeiro, realmente, olhe para o produto ou serviço que você oferece e vê qual é o nível de aderência ou de aceitação que ele tem no país onde você pretende ir. No caso aqui, estamos falando de Portugal. Vou até dar um exemplo, que eu não sei se ele é real ou se ele é verídico, na verdade, mas me contaram quando eu estava em Portugal. A questão do pão de queijo. Que aqui no Brasil, qualquer esquina que você pare, você pede um cafezinho expresso e tem lá na vitrine um pão de queijo. Né? O Portugal é muito comum você encontrar o pastel de nata. É claro que também tem pão de queijo. Mas será que o dia que alguém tentou levar algum pão de queijo, e a história que me contaram foi essa, não, vão abrir uma loja de pão de queijo, que aqui eu não vi nenhuma, só de pão de queijo, como temos aqui, e parece que não teve sucesso. Eu não sei se isso é verídico, mas faz sentido se a cultura do país não for de comer aquilo tomando um café, você ter que criar o hábito. Você tem que ter o pastel de nata. Exatamente. E derrubar o hábito do pastel de nata é muito complicado, leva tempo, né, dinheiro e assim por diante. E tem um café que eu gosto muito quando eu vou lá ali no Chiado, né, a Brasileira, que tem uma história linda, né, de 1905, que o sujeito veio ao Brasil e foi a Minas Gerais, adorou o café, acabou levando o café e casou com uma mineira, né, pelo que conta a história. E criou lá em Portugal o hábito do café no balcão. E hoje é um local extremamente frequentado por turistas, por portugueses, por todo mundo, e criou um termo que, estando lá outro dia, me contaram, um funcionário me contou, que é o bica, né? Porque o produto é um produto amargo. Eu, particularmente, adoro tomar café sem açúcar, sem adoçante, amargo mesmo. Então, ele criou assim, bica, né? Beba isto com açúcar, bica. E esse é um termo, segundo os funcionários lá, que ele criou. Ele já faleceu, tudo mais. É uma coisa que ele criou, pela história, o hábito do café no balcão.
né? Então, isso, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um produto, um serviço que tem assim, uma aceitação imensa no país que eu estou. Verifica se lá tem. Sim. Se você não vai realmente iludido com isso. Então, Sabe, o projeto nos levou a esse entendimento. sabe que essa história do pão de queijo, eu confesso que eu já ouvi também. Você também já ouviu? Já ouvi, não sei também se é verídica, mas curiosamente, em função da comunidade brasileira em Portugal, acredito eu, o consumo do pão de queijo tem aumentado. crescido. E há empresários brasileiros que, diferentemente de venderem pão de queijo a granel, perceberam a capacidade de vender pão de queijo para essa comunidade, inclusive para os portugueses, para todo mundo que vive no país, para os estrangeiros e tudo. Então, nos últimos tempos, o que eu percebo morando em Portugal é que o pão de queijo foi a prateleira do supermercado. Então, hoje você compra em todos os supermercados pão de queijo congelado para fazer em casa. E eu confesso que todos os meus amigos portugueses, os pais dos amiguinhos do meu filho, todos compram pão de queijo. E é uma febre, assim, todo mundo tem, né? Eu ia dizer agora, toda a gente compra. Toda a gente, né? É como a gente diz Você em já Portugal, tá toda a com a gente localização portuguesa aí. Então, A malta. então, e assim, muito embora, e aqui eu acho que é o ponto, muito embora essa história possa refletir uma inadaptação do produto para aquele mercado, talvez o canal de venda não tenha sido o ideal. Pode ser. Porque o produto pode ter uma aderência, mas o modelo de negócio tem que ser diferente, o canal tem que ser diferente. Muito bem observado. Então pode ser que eu tenha um produto no Brasil que eu faço venda direta. Lá pode ser que eu tenha que ter distribuidores, representantes, Sim. franqueados, licenciados. A gente tem que talvez entender essa modulação que o nosso negócio tem que ter para poder acessar esse mercado. Sim. Eu acho que esse é um dos 9 pontos que aquela metodologia Canvas, né, de modelo de negócio, né, orienta. Quer dizer, dentre eles todos, você falou, né, quais são os canais que eu vou utilizar. Exatamente isso, porque isso pode ser um diferencial. No nosso caso, particularmente, os canais são os mesmos. A gente aborda quem? Os CIOs das empresas, os gestores de projetos, né? A maioria das vezes é por esse caminho que se entra e depois a gente é encaminhado para a área de procurement. Mas sempre a gente tem abordado aqueles que realmente necessitam do nosso trabalho, passam a acreditar ou pelo menos colocar ali um crédito de confiança e nos levam até a área de procurement para que a gente possa fazer o cadastro e tudo mais. Mas Portugal, acho que tem espaço para... nós estamos falando aqui de uma empresa como a minha de tecnologia, de qualquer tipo de produto ou de serviço, né, desde que se faça esse estudo para ver aí a aderência, quanto o mercado ainda poderia aceitar ou ter tamanho para comprar, mas não pensar só em Portugal. Sim. Eu quase que, não vou dizer, vou corrigir aqui esse quase que eu ia dizer, porque assim, eu tive com 2 empresários que foram bem antes de mim para lá, com uma empresa concorrente da minha, não vou citar o nome por uma questão de ética, mas que numa reunião com eles, depois de eu estar lá ainda nos primeiros passos, né, não tão confiante como eu estou hoje, porque estava bem no início, então estava mais preocupado do que estou hoje, mas foi uma conversa desanimadora, porque eles estavam desistindo dessa ida para lá, já estavam estabelecidos, porque não estavam conseguindo avançar. Eu até não me desanimei, porque eu falei, não existe só este caminho que ele está me falando. Ele adotou um caminho, mas há de ter outras opções da gente poder avançar lá. E assim o que foi bom essa conversa, para me motivar ainda mais, para dizer o seguinte, não vá só por aqui não, vá por aqui, por lá, e tem dado certo. Que bom. Entendeu? Então, eu acho que o que precisa ter é vamos dizer, o conhecimento do máximo de informações para poder chegar lá, antes de realmente se estabelecer, né? Ter orientação, ter, não só, como já ouvi situações e relatos de pessoas que foram antes
que chegaram lá, foram num escritório de advocacia e abriram uma empresa. Isso é muito simples de fazer. No dia seguinte, a empresa estava aberta, a modo de dizer, né? Sim. E depois? E aí? E depois, fechou a empresa. Contrato social não traz cliente. Contrato social não traz nada. Se você não tiver um planejamento, se você não tiver preparado, inclusive, o seu caixa para suportar um período. Eu fiz um planejamento estratégico, investimento, inclusive apresentei ao banco lá, de estar num determinado patamar em dezembro de 2025. Nós já estamos em julho e até agora, se eu pegar essa trajetória, eu acredito que poderia estar nesse patamar, mas tenho consciência que talvez não vai estar ainda. Mas isso não pode me derrubar, isso não pode. Então você tem que estar preparado para aquele fôlego a mais, que às vezes as coisas não acontecem no tempo que você planejou. Porque se plano fosse exato, não seria plano, né? Então tem que ter aquela folga para poder Legal. manter o curso dessa jornada, que não é simples, né? Mas é possível. A gente já vai chegando aqui para o final do nosso bate-papo e eu queria te ouvir sobre uma questão que envolve o teu principal ativo aí, que são pessoas, né? Você é uma empresa que seleciona pessoas especialistas em tecnologia para atender empresas, né? A pandemia acho que mudou muito o perfil disso, né? Porque eu acho que esse profissional, boa parte dele que você contratava, ajudava a contratar antes da pandemia, tinha que trabalhar em loco nas empresas. Hoje nós estamos numa situação completamente diferente. Nós temos as figuras do nômade digital, né? E o que mudou nesse período? E o que a inteligência artificial você acha que vai fazer no teu setor? Nós vamos ter robôs substituindo pessoas nas funções de desvendar e resolver os problemas que as tecnologias implantadas nas empresas trazem no dia a dia? Boa pergunta. Na verdade, assim, a pandemia, ela, de repente, pegou todo mundo de surpresa e obrigou a todo mundo ficar afastado daquele ambiente corporativo. Então, nós ali começamos a ter, no caso da minha empresa particularmente, não vou dizer de todas, mas eu acho que foi em geral, tem negócios que fecharam, mas a tecnologia não. A minha empresa duplicou de tamanho na pandemia. Então, se eu posso dizer alguma coisa boa que a pandemia trouxe, foi essa, apesar das ruins que ela trouxe foram um número muito maior. Mas nós crescemos muito. O que a gente começou a perceber no perfil do profissional, né, é que tem aquele que sabe e tem disciplina de trabalhar distante e tem aquele que não tem. E que, às vezes, tenta ser muito esperto e fazer 3 coisas ao mesmo tempo e não entrega nenhuma sequer na qualidade que precisaria. Então, aí a gente tem, ao longo desse tempo, selecionado e evitando o contato com esses que a gente já percebeu que não tem essa disciplina. Tá. Por outro lado, a questão de trazê-los de volta para o ambiente corporativo, há uma resistência muito grande. Isso eu vejo em todos os meus clientes também. 100% acho que nunca mais nós vamos ter. Hoje o trânsito estava terrível para chegar aqui, porque é quinta-feira, quarta também e terça também. Mas, né, esta reunião, se fosse na segunda ou na sexta, seria melhor. Que eram os piores dias de trânsito, passaram a ser os melhores. Por quê? O home office está na segunda e na sexta, e terça, quarta e quinta aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, está acontecendo. Dia de acontecer o mundo. Então, trazer de volta, eu acho que nunca mais. Mas eu acho que o convívio com essa nova forma de trabalho tem contribuído muito para crescimentos, pelo menos na minha área, nesse sentido. Eu estou com uma possível demanda de uma empresa que está na Espanha, me pedindo, e tem um escritório aqui na América do Sul, não no Brasil, e me pedindo para fornecer mão de obra remotamente para eles, né? Então, isso a tecnologia permite. A inteligência artificial, que você comentou sobre a questão de substituir, né, é ainda uma coisa que a gente não consegue responder tudo, né? Não sou capaz, né, de responder tudo que ela poderá ainda modificar no nosso cotidiano. Mas
inúmeras aplicações têm surgido todos os dias e é sabido, pelo menos pelo que a gente já presenciou, que algumas coisas realmente, algumas atividades, algumas profissões têm desaparecido e vão desaparecer. Mas, por outro lado, muitas outras vão surgir. E eu estive, inclusive, recentemente no Fórum de Lisboa, né? Não sei se vocês participaram dessa vez lá, no 13º Fórum, e ouvindo muitas palestras de empresários de Portugal, professores e os nossos políticos aqui do Supremo. E o que se colocou lá, com dados, inclusive, né, de pesquisas, que o percentual de novas profissões é maior do que as que vão desaparecer. Mas o que precisa para isso? Investimento para que as pessoas se preparem para essas novas profissões. Porque se ele não tem condição e perde o que ele fazia, uma determinada pessoa, e não tem condição de se preparar e adquirir conhecimento para trabalhar numa nova, para ele será um problema. Então, esse é o grande problema que a gente enxerga, mas é inevitável que ela veio para ficar. Particularmente, a nossa empresa. Hoje, a gente já faz entrevistas a qualquer hora do dia ou da noite, a primeira abordagem de um consultor com inteligência artificial. Então, legal. Você recebe... Primeiro, nós procuramos o seu perfil numa rede que você tenha, no LinkedIn, nos interessou. Você vai receber um link, né, para responder um número de questões, mas questões técnicas do seu conhecimento. Sim. Porque a inteligência artificial veio a facilitar. Eu tenho um grupo grande de recrutadores, mas o recrutador não consegue ser técnico para fazer as perguntas, né, pertinentes àquela especialização daquele profissional. E o que ele falar vira verdade. E o currículo é pior, porque aceita tudo que você escrever lá. Sim. E quando chega no cliente, ele não entrega aquilo, muitas vezes, que ele prometeu. Tem que torcer para não responder o questionário com a inteligência artificial. Não, mas a inteligência artificial, né, também prevendo isso no algoritmo, não há. Eu fiz esse teste, né, dessa ferramenta e não permite, porque a primeira coisa que eu fiz foi isso. Se alguém fizer isso, pega a pergunta e joga lá. Joga aqui numa outra e responde. Primeiro, não dá para fazer o copy-paste. Segundo, não dá tempo, porque tem tempo para responder. Entendeu? E se ele tiver, eventualmente, uma coisa aqui para ler, pela entonação e pelo olhar, também é percebido isso. Interessante. Então, é dado uma nota para cada resposta e um relatório final para o nosso recrutador. Dizer, este tem as características que você precisa. Pode buscar. Liga para ele. Liga. Aí vai perder o tempo para ligar, porque senão você fica ligando e ouvindo um monte de coisas que às vezes não se comprovam. E a comprovação é tardia depois. Aí fica complicado. Então, a inteligência artificial, como uma ferramenta que não substitui o meu recrutador. Até por duas razões. A inteligência artificial pressupõe que você crie para ela o que você quer, que você descreva para ela. É como um programador e um analista. O analista tem que especificar muito bem a lógica que ele precisa do programa para atender um negócio, o programador transformar aquilo numa linha de código. Sim. A linha de código, em muitos casos, já tem sido substituída pela IA. Mas a inteligência de entender o seu negócio, trazer para uma especificação de algo que vai lhe atender, o ser humano ainda está na frente. Então, se você souber conversar com a inteligência artificial, dizer para ela o que realmente você precisa dentro de uma boa especificação, de um prompt, né, que assim eles tratam, você terá uma resposta boa. Mas ainda assim, é uma resposta que eu, como acadêmico, me preocupo com uma coisa. Que fontes foram utilizadas, né, de pesquisa para me dar aquela resposta? Quando a gente vai para o lado acadêmico, você não escreve nada se você não buscar uma fonte realmente reconhecida de que pesquisou e que publicou em algum lugar de respeito àquela opinião, com dados, com tudo mais. Você recebe coisas lindas da IA. Sim. Mas quanto daquilo, né, foi realmente trazido de uma fonte que dê para confiar? Então, eu acho que
vale a pena olhar e usar, né, para tirar ideias, mas não para seguir. Eu recebo e-mails todos os dias, tipicamente escritos integralmente por IA. Bom dia, eu espero que este e-mail te encontre bem, e não sei o quê, bababá. Não muda nem o começo. Para dizer, puxa, mudou o primeiro parágrafo, pelo menos. Perde a originalidade. Perde. Então, isso eu acho que deprecia. Mas é uma tecnologia que realmente vem para modificar muitas coisas, né, para o bem e para o mal. Morales, foi um prazer enorme. Papo gostoso, bom, experiência compartilhada aqui com os nossos clientes. Importante para o nosso negócio também, porque é uma forma que a gente tem de mostrar para quem está com esse sentimento que você teve um dia de que deveria internacionalizar, mostrar a experiência, mostrar que nós estamos aqui também capacitados para ajudar as pessoas nessa jornada. Fernando, vou passar para você. Morales, obrigado por estar conosco, não só por estar aqui no podcast conosco, mas também por estar conosco nessa jornada. É sempre um prazer poder ajudar, é um prazer poder conhecer também as pessoas por trás da cena, vamos dizer assim, conhecer as famílias, as empresas e assim por diante, o que eu tenho a honra de conhecer e Obrigado. Ter a confiança, obrigado, e conte sempre conosco. Espero que o seu exemplo da internacionalização pela Ultracom seja o exemplo para muitas outras pessoas e que a gente possa amplificar esse processo e permitir que as pessoas conheçam novos mercados, tenham novas demandas e assim por diante. Parabéns pelo seu processo, parabéns por tudo. Obrigado pelo apoio também de vocês, pelo convite, e deixar a mensagem final, que é exatamente essa questão que a gente até já comentou aqui, né? Os caminhos não são cheios de rosas por toda a trajetória. Conhecendo por onde você vai passar, se planejando realmente e tendo realmente assim, um objetivo claro a ser atingido, é possível se chegar lá. Então, quando eu comento sobre as coisas que não são tão animadoras, mas eu acho que é uma realidade, que a gente tem que comentar e comentar as boas, para dizer, olha, não é só alegria, não. Tem que ter coragem, tem que realmente entender o caminho que você é e o objetivo que você quer chegar. E aí, tudo é possível nessa vida se a gente tiver foco e planejamento para ir buscar. Muito bom. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão, que vai ao ar toda terça-feira no YouTube, no Spotify. Se você quiser falar conosco, fazer alguma sugestão, fazer alguma pergunta sobre o tema que a gente tratou aqui, nos procura pelas nossas redes sociais ou pelo podbrasil@brasilsalomão.com.br. Até a próxima!